decorrer do século XX, essa palavra foi usada para designar aqueles que, tendo adquirido um certo prestígio numa área de criação, filosofia, artes, ciência, se valem desse prestígio, usam esse prestígio para defender ideias universais na praça pública, no espaço público. De tal forma que podemos dar a definição geral do intelectual como sendo aquele que transforma um prestígio, ou melhor, uma autoridade intelectual numa autoridade política ao nome de uma autoridade moral. O papel do intelectual no século XX foi sempre de pintar o futuro como encarnando a ideia do bem. Agora, um papel mais estreito, mais específico, seria que, aliás, de uma certa maneira, Foucault foi o primeiro a defender, eu acho. Foi a ideia que o intelectual deve estar consciente apenas do presente e testemunhar desde o lugar que ele ocupa, do presente que estamos vivendo. Agora, eu acho que o intelectual nunca pode completamente abrir mão do futuro. Porque não pode fazê-lo? Porque as próprias ideias que ele encarna são sempre ideias que nunca se acham realizadas no presente. De tal forma que, como elas não estão realizadas, ele tem esse papel, ou ele acredita que o papel dele é testemunhar para o futuro, ou seja, o momento em que essas ideias serão realizadas. Quando se substitui a razão pela razão de Estado, ou seja, quando o intelectual deixa de ser um defensor da razão e se transforma no defensor de algum tipo de razão de Estado, seja ela a razão de Estado de um partido, ou de um país, ou de uma nacionalidade, ou de um movimento, a partir daí ele deixa de ser intelectual e se transforma em ideólogo. E se o engajamento é isso, se o engajamento é sacrificar alguma ideia mais absoluta de razão, algum universal mais amplo, para você submeter o seu discurso, que teoricamente seria um discurso do universal, o discurso da razão, o discurso da verdade, e eu acho que essas palavras hoje em dia estão um pouco em descrédito, mas eu acho que merecem ser afirmadas com letras maiúsculas, quer dizer, ou você está falando pela razão, pela verdade, embora você saiba as limitações que isso tem, ou você está falando nesses termos, ou você está falando em termos de razão de Estado, você está se desacreditando, quer dizer, você é um intelectual. A sua função é como alguém falou, um funcionário da verdade, ou então, numa perspectiva muito pejorativa, falou-se também em teóricos do absoluto ou em religiosos do absoluto. Bom, mas eles são isso, quer dizer, se não forem isso, se não procurarem, se não aspirarem a assumir um papel um pouco mais absoluto, um pouco acima das discussões políticas mais imediatas, dos interesses pragmáticos mais imediatos, aí eles estão um pouco a serviço da razão de Estado e, nesse sentido, eles se tornam ideólogos. Acho que a razão de Estado foi quase que a forma, ou, digamos, o veneno que atacou a intervenção dos intelectuais ao longo do século XX.
Le problème de l'intellectuel, lorsqu'il prend la parole dans l'espace public, alors je vais expliquer ce que c'est l'espace public, c'est qu'il a toujours peur que ce ne soit pas efficace, que ça n'ait pas de sens, que ce soit coupé des vrais problèmes, de la réalité des gens et des conflits sociaux réels. Alors l'espace public, c'est ce lieu d'échange des opinions, des arguments, des idées, des regards. C'est quand on a une liberté d'expression dans une démocratie, on crée ce qu'on appelle un espace public, on peut dire un espace public démocratique d'échange d'opinions. C'est un lieu très précieux, mais pour beaucoup d'intellectuels, le risque c'est que leurs paroles soient déformées ou tout simplement que ce soit un lieu trop coupé de la réalité des gens. Ce qui est très intéressant dans l'attitude de Karl Marx, et c'est pour ça que j'avais envie dans ce cycle de parler de Marx, c'est que quand il était jeune, le jeune Marx, en 1841-1842, avait beaucoup de confiance dans cet espace public. Et il était lui-même directeur de journal, il a écrit dans la Gazette rhénane, Die Rheinische Zeitung, et il croyait beaucoup que c'était efficace, que l'intellectuel pouvait être un journaliste, prendre la parole, interpeller le pouvoir grâce à l'espace public et transformer la réalité des choses grâce à cette intervention. Et puis, en 1843, il y a eu une vraie crise dans l'itinéraire de Marx, une crise personnelle et intellectuelle. Et pendant cette crise, il s'est rendu compte que l'espace public était peut-être toujours un peu abstrait et éloigné de la réalité concrète. Et il a fabriqué ce concept avec Engels, qui est le concept d'idéologie. Et l'idéologie, c'est le fait que l'espace public soit toujours affecté d'un carcan qui est les grilles de lecture de la réalité, les grilles d'observation de la réalité de la classe dominante. Et en 1861-62, il était journaliste. Et là, on voit comment il travaille. Au fond, ce qu'il dit, c'est qu'il vaut beaucoup mieux, plutôt que de partir de l'espace public, de fuir, de rester présent et d'analyser la manière dont l'idéologie fonctionne pour montrer ses failles, ses points aveugles et ses contradictions, et finalement pour la détruire. Et là, on retrouve l'enjeu fondamental qui est d'être un intellectuel critique qui ne méprise pas l'idéologie, mais qui essaye de se décaler par rapport à elle, de la détruire de l'intérieur et sur son propre terrain. Nós estamos numa fase da história do mundo em que um sem número de modelos ruiu. O modelo comunista ruiu. A ideia de socialismo entrou numa crise muito forte. Ao longo do século XX houve duas ideias de socialismo. Uma era o socialismo como propriedade social dos meios de produção, a ideia marxista e comunista. Acabou dando na propriedade estatal dos meios de produção e nas ditaduras. Isso é totalmente contra o ideal marxista. A outra ideia de socialismo foi simplesmente um certo nível de limites que se colocava à exploração do capital. As sociedades nas quais se aceitou o capitalismo com a sua essência, o seu coração predatório e apenas se tentou limitar o excesso predatório do capital. Parece que hoje o máximo que a gente consegue almejar de socialismo é esse segundo, que não mexe na característica predatória do capital, mas limita, com certos excessos. Como fica para o intelectual tomar posição diante disso? O marxismo enfrentou galhardamente outros enigmas para os quais ele não estava muito bem armado, né? A própria compreensão
do papel das religiões na sociedade, muito marcada pela sacada do Marx, de que a religião é o ópio do povo. O marxismo teve dificuldade de entender o papel das religiões, mas ele finalmente conseguiu também entender esse papel na formação das sociedades, né? Até como prova em contrário, a teologia da libertação é claramente um produto cruzado de uma espécie de messianismo cristão antigo, quase primitivo, né? Os grandes padres primitivos, uma espécie de cruzamento fecundado por uma leitura marxista da história. Em outros terrenos, como no terreno do inconsciente, onde uma espécie de materialismo vulgar constituiu a forma do marxismo enfrentar os problemas do inconsciente e entender o lugar de Freud como matriz fundamental hoje do pensamento ocidental. O marxismo também pôde superar essa limitação, abrir-se, e fazer, por seu lado, uma fecundação marxista das abordagens sobre o inconsciente. Mas ele está falhando no terreno onde ele nasceu, no terreno que estruturou o marxismo como uma forma de pensamento e como, eu diria, um dos estruturadores do pensamento ocidental. Essa falha localiza-se precisamente no terreno da economia política. Embora haja produções muito relevantes, sobretudo analíticas, não há uma contribuição original e muito nova sobre o que é a economia política do capitalismo contemporâneo. Esse é o seu terreno privilegiado e é o terreno onde ele não está dando respostas. Eu acho que para entender a figura do ideólogo, nós temos que ir às origens da noção de ideologia, né? Então, o que o Marx disse quando ele fez a análise do modo de produção capitalista? Ele disse, olha, uma das coisas que ocorre no modo de produção capitalista é uma cisão, uma separação entre o trabalho manual produtivo e o trabalho intelectual dito improdutivo. Como o trabalho intelectual fica descolado das condições econômicas, das condições materiais, das condições sociais nas quais ele se realiza, ele aparece como se ele tivesse uma força própria, fosse dotado de uma história própria, ou seja, o pensamento começa a aparecer como comandando a realidade. As ideias é que dirigem a realidade e a história, né? Ora, na verdade, essas ideias são produzidas por dois ocultamentos. Por um lado, as ideias ocultam, elas são encarregadas mesmo de ocultar a base material, a materialidade econômica e social das próprias ideias, né? De que o pensamento está enraizado historicamente e socialmente. Ele aparece como fruto de cabeças pensantes. E, por outro lado, ocultar a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, isto é, a divisão social das classes sociais. Então, essas ideias são ideias universais abstratas. Elas, na verdade, são as imagens que a classe dominante tem a respeito de si mesma e que o ideólogo se encarrega de produzir e difundir por toda a sociedade. Então, o que caracteriza o ideólogo é que ele é o defensor da ordem vigente.
ele legitima o instituído, ele legitima a ordem vigente, falando do alto, por meio das ideias. Hoje, por meio da suposta formação da opinião e da competência do especialista. Né? E por isso é que ele se distingue do intelectual, porque o intelectual justamente opera a partir da autonomia do pensamento e das artes, ele fala contra, a fala do intelectual é transgressora, é uma fala que se ergue contra a ordem vigente, contra a ordem instituída. Sartre a été à la fois, d'une certaine façon, le théoricien et l'incarnation de ce qu'on appelle l'engagement des intellectuels en France. Pourquoi le théoricien? Parce que déjà dans les années 30, en France, contre le fascisme, pour le Front populaire, un certain nombre d'intellectuels se sont engagés. Mais le moment où on a théorisé l'engagement des intellectuels, c'est-à-dire le moment où un certain nombre de gens ont fait la théorie, ont proclamé la nécessité de l'engagement des intellectuels, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Et le grand texte, qui est le texte fondateur de cet engagement des intellectuels, c'est un texte de Sartre qui date d'octobre 1945. En octobre 1945 paraît le premier numéro de la revue qu'il fonde à ce moment-là, qui s'appelle Les Temps modernes, qui est devenue par la suite une revue prestigieuse, là encore, aussi bien en France que dans le monde. Olha, Sartre e, de certa forma, Simone de Beauvoir, que foi sua amiga, tiveram um papel tão destacado que eu fico na dúvida se eu respondo negativamente, se eu digo que, ou melhor, se eu respondo que já morreu, que não existe mais, porque esse tipo de intelectual não existe mais, ou porque a grandeza dele não existe mais. São duas respostas diferentes. Eu posso achar que há intelectuais do tipo de Sartre. O que eu posso notar é que alguém que reúne o papel de um filósofo extremamente inovador, de um autor de obras literárias destacadas e de alguém que toma posição política sem pejo nenhum, sem vergonha nenhuma, de sair à rua, de defender, de parar o seu trabalho intelectual e ir fazer coisas e lutar pelo que acha mais justo, alguém que reúne tudo isso com a grandeza que ele teve, hoje nós não temos. Nós temos pessoas que se manifestam, pessoas que têm uma alta qualidade, mas assim, reunir tudo isso, pegar alguém que qualquer que seja o critério que a gente adote, está entre os 3, 4 maiores filósofos do século XX e que tomou posição sobre tudo praticamente e não receou às vezes tomar posição, isso está difícil. Et il proclame que l'intellectuel doit être engagé, c'est-à-dire que c'est une nécessité. Un intellectuel n'existe que s'il est engagé. Et vous notez au passage que c'est un point qui peut être discuté. On peut considérer qu'un intellectuel, c'est simplement
un producteur d'idées. Et pour Sartre, pas du tout. Un intellectuel, c'est un producteur d'idées, mais c'est aussi un homme qui se mêle du débat de la cité, du débat dans la vie politique d'une communauté donnée. Et donc, si vous le voyez, il devient le théoricien. Mais on peut être un théoricien sans être un praticien. Ce qui est intéressant dans le cas de Sartre, c'est qu'il ne se contente pas de mettre en théorie l'engagement des intellectuels, il ne se contente pas de proclamer le devoir d'engagement, pour reprendre une expression qu'il utilise à cette époque, il va lui-même devenir le symbole de l'engagement. C'est-à-dire qu'il va mettre en pratique cette théorie et il va s'engager dans toute une série de grands débats que connaît la France à cette époque. Nesse caso, a gente pode fazer uma ligação entre a ideia de liberdade, que é essencial no existencialismo, e a ideia de engajamento, né? Mostrando que há uma ligação muito forte entre liberdade e compromisso. Ou seja, nós entramos diretamente no terreno político, né, ou ético-político, ao mostrar que a liberdade é sempre uma liberdade comprometida, uma vez que todos nós, mas muito especialmente o intelectual, pela sua visão reflexiva da realidade, né, vivemos em situação, né? Então, a situação específica do intelectual é essa, né, de ter condições de refletir criticamente acerca da realidade. Isso ele o faz a partir dessa inseparabilidade entre liberdade e compromisso. La France va être confrontée au mouvement de la décolonisation. Or, il ne faut jamais oublier qu'à cette époque, la France est la deuxième puissance coloniale du monde. Et il ne faut jamais oublier qu'en une quinzaine d'années, elle va perdre cet empire. Et donc les intellectuels vont être confrontés à cette question. Est-ce qu'il faut être favorable à la décolonisation ou est-ce qu'il faut être favorable au maintien des colonies françaises? Donc ça va être un premier élément de débat. Et naturellement, la plupart des intellectuels de gauche vont soutenir les guerres de décolonisation. Enfin, pas les guerres, vont soutenir le processus de décolonisation et vont s'opposer aux guerres menées par la France. Donc ça, c'est un premier problème. Et Sartre va s'engager, et notamment dans la principale de ces guerres coloniales, la guerre d'Algérie. Donc c'est intéressant, voilà un homme qui ne s'était pas beaucoup occupé de la Seconde Guerre mondiale. Sa guerre à lui, la guerre où il va s'engager, où il va être sur le devant de la scène, c'est la guerre d'Algérie. Há pouco tempo eu estava lendo umas declarações, mais da Simone de Beauvoir, mas dela e de Sartre, sobre a guerra colonial. Eles tiveram, entre 1950 e pouco e 1960 e pouco, um trabalho dificílimo, porque por um lado eles sabiam que o Partido Comunista era um partido totalitário, sabiam que na União Soviética o que se passava não era propriamente liberdade, eles próprios eram alvejados pelos comunistas com muito vigor, denunciaram a invasão da Hungria em 56 e, no entanto, eles sabiam que se queriam lutar pela liberdade da Argélia, se queriam lutar pela emancipação de um povo oprimido e massacrado pelos seus compatriotas franceses, eles tinham que se aliar com o Partido Comunista. E entre fazer isso, entre ficarem acusando os comunistas lá longe, pelo que eles não faziam na França, mas pelo que faziam na União Soviética e na Hungria, e calarem a boca sobre o que os franceses estavam fazendo na Argélia, de um lado, e de outro lado, condenarem o que se fazia na Argélia, e com isso fazerem causa comum em certos pontos com os comunistas, eles devem ter tido uma dificuldade, deve ter sido pesado, deve ter sido penoso, mas eles não tiveram dúvida de que esta segunda era a atitude correta.
E esse tipo de grandeza também deve ser notado. Quer dizer, Sartre e Beauvoir não tiveram a ideia de que eles estavam certos em tudo. Eles não tiveram a ideia de que cada ato que eles faziam era 100% correto. A ideia das mãos sujas, a ideia de sujar as mãos no sangue ou na merda para poder promover a justiça, é algo que aparece no pensamento de Sartre. Mas nunca aparece também como uma coisa assim garantida. Você suja as mãos e sai limpo. Não, você suja as mãos e sujo fica. Quer dizer, não há uma bela consciência, uma paz de consciência, não há essa ideia de que tudo está certo. E, infelizmente, a paródia do intelectual hoje é a daquele que acha que ele pode estar certo em tudo. Agora, é claro que isso envolve os riscos que o Sartre correu, não é? E que, justamente, talvez uma outra posição, uma posição mais distanciada, poderia ter evitado. Né? Mas esses riscos, que são inerentes ao compromisso histórico, né, justamente você os vive enquanto não deseja aplicar à prática essas categorias lógicas e reflexivas que vão esquematizar, né, a história, esquematizar a ação política. Justamente essa tentativa de traduzir a prática num esquema teórico e reflexivo para melhor apreendê-la, né, corre o risco de esvaziá-la da experiência concreta vivida, né? O que também está muito presente na política. Isso tem a ver com a presença direta da subjetividade nas práticas humanas, né? O Sartre foi sempre contrário às grandes generalizações e universalizações abstratas. E, portanto, a presença da subjetividade, mas no sentido mesmo do sujeito singular, datado, né? Na história que ele faz e a qual ele também e pela qual ele também é feito, né? Isso é essencial, né? Ou seja, não se trata de você escolher entre uma generalização objetiva, digamos assim, né, que te oferecesse um quadro teórico compatível com a visão teórica, filosófica, né, da história, e, de outro lado, a subjetividade sempre presa às emoções, às afetividades e ao particular, ao singular. Não. O que se tem que... A realidade é feita dessa oposição, dessa contradição ou dessa dialética, né, entre dimensão subjetiva e objetiva. La France, à cette époque, se trouve, comme tous les autres pays d'Europe, confrontée à la guerre froide. Il ne faut jamais oublier qu'à cette époque, les principaux pays industrialisés sont coupés en deux, hein, dans ce qu'on appelle, dans le langage de l'époque, l'Est et l'Ouest. C'est la guerre froide, hein, entre la Russie soviétique et ses alliés, notamment ce qu'on appelle les démocraties populaires, c'est-à-dire l'Est de l'Europe, et d'autre part, donc, les puissances occidentales, dont la plupart d'entre elles sont alliées avec les États-Unis. Et cette guerre froide va avoir lieu à l'intérieur du milieu intellectuel, c'est-à-dire que le milieu intellectuel français est touché par cette guerre froide. La faille, la ligne de faille de la guerre froide passe à travers le milieu intellectuel français. Pourquoi ? Parce qu'il faut se déterminer. Il faut se déterminer par rapport au communisme. Et donc il y a un certain nombre d'intellectuels qui vont être à cette époque attirés par le communisme, qui vont aspirer à ce que le communisme soit installé en France. Et d'autres intellectuels, au contraire, comme Raymond Aron ou d'autres, vont déclarer que le communisme, c'est la nouvelle forme de totalitarisme et qu'il faut combattre cette forme de totalitarisme. Depois da Segunda Guerra, a divisão entre o bloco americano e o bloco soviético, parecia mais ou menos imediato que se você fala contra
contra o totalitarismo soviético, você imediatamente está sendo um lacaio do capitalismo e vice-versa, né? Dentro desse campo muito minado, a possibilidade de você se elevar acima de uma tomada de posição ou simplesmente apresentar um argumento que possa ter validade acima dos interesses de um campo ou outro em disputa, essa possibilidade se encurtava muito, né? Mas com isso é a posição do intelectual que se encurtou. Aparentemente você tinha os intelectuais no momento de glória, nos anos 50, falando num debate muito aprofundado e muito sofisticado, mas ao mesmo tempo você tinha quase que esse enquadramento do intelectual numa posição que ele estava quase que obrigado imediatamente a se engajar de uma forma que não é um engajamento numa causa específica, não é um engajamento por uma encarnação particular, digamos, da justiça ou da verdade, mas em torno de uma causa partidária ou de um interesse nacional que, nesse sentido, terminava corrompendo a atitude do intelectual e tornando esse engajamento quase que um engajamento não com a verdade, mas um engajamento com a mentira. O engajamento é uma intervenção. Como essa intervenção deve acontecer? Para o Sartre, ela tem que ser a mais direta possível, né? O intelectual, para o Sartre, ele não é o intelectual engajado. Isso diz respeito a vários gêneros intelectuais, não é só o ensaísta, o cientista político, mas também o romancista e o literato, não é? Ele não deve se deixar limitar pelas meias palavras, né? A intervenção dele deve ser direta e deve ser contundente, porque só assim ele estará representando o papel de oferecer aos seus contemporâneos uma espécie de espelho crítico através do seu trabalho, da sua escrita, né, do que está acontecendo. Com esse caráter direto da intervenção do intelectual, que Merleau-Ponty não concorda. Ele acha que a função do intelectual, e principalmente no caso do filósofo, ela deveria comportar mediações reflexivas, ou seja, em outras palavras, um certo distanciamento da prática concreta e, portanto, dessa intervenção, no sentido de poder pensá-la em termos de uma totalidade ou, pelo menos, de um significado mais amplo do que o momento político, o momento histórico que se vive diretamente, né? Então ele acha que, o Merleau-Ponty acha que esse seria o diferencial, né, da intervenção do filósofo em relação, por exemplo, a um político profissional ou alguém mais diretamente presente nos acontecimentos, né? Acontece que essa distinção entre a subjetividade engajada diretamente na história, não é? E uma subjetividade que estivesse, digamos assim, filosoficamente comprometida com a história, o Sartre não a aceita, né? E ele, em certa altura, ele diz ao Merleau-Ponty, o filósofo só é filósofo depois que morre, né? Enquanto ele está vivo e presente nos acontecimentos, né, ele está comprometido como qualquer outro ser humano. Sartre va être confronté lui aussi à cette question. Il va être confronté à la question du communisme. Alors il va avoir deux attitudes successives. La première attitude, c'est la recherche d'une troisième voie. Il va dire, moi je suis un intellectuel de gauche, mais la Russie soviétique ne me plaît pas beaucoup parce qu'il y a des atteintes aux libertés, ce n'est pas le régime auquel j'aspire, et donc, naturellement, en tant qu'homme de gauche, je déteste le capitalisme, et donc je vais chercher une troisième voie. Et donc, pendant plusieurs années, Sartre et quelques-uns de ses amis formeront le rêve d'une sorte de troisième voie entre capitalisme d'un côté et communisme de l'autre. Simplement, c'est la guerre froide. Et la guerre froide, ça veut dire un monde coupé en deux. Et donc, on ne peut pas trouver une troisième solution. Il faut choisir son camp. Et donc arrive
pour Jean-Paul Sartre, une deuxième période. Et cette deuxième période, c'est une période où il va se rapprocher du Parti communiste français et à travers le Parti communiste français, il va se rapprocher de l'Union soviétique. À l'automne 1956, les troupes soviétiques rétablissent ce qu'ils appellent l'ordre dans la Hongrie, qui faisait partie du camp soviétique. Et beaucoup d'intellectuels, jusque-là sympathisants de l'Union soviétique, vont être choqués par une telle intervention. Et Sartre également. Et donc, ce qui fait qu'à partir de 1956, Sartre prend ses distances vis-à-vis de l'Union soviétique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il renonce à sa sympathie vers le communisme. Il commence une nouvelle phase, qui est une phase passionnante, parce que là aussi, Sartre est un peu le reflet de l'attitude d'autres intellectuels français. Contrastei a posição do Sartre em 54, que foi essa de voltar da União Soviética dizendo que a situação lá era de liberdade total de crítica, com a posição do Gide, que 20 anos antes também tinha feito uma viagem à União Soviética, isso foi em 1936, no momento em que o Gide estava justamente muito engajado, muito próximo, até por razões de luta antifascista mesmo, muito próxima das posições do Partido Comunista e da União Soviética, era o que se chamou um companheiro de viagem, né? Em 1935, ele fez uma declaração muito impressionante que vem ao caso por se tratar justamente de uma defesa do silêncio dos intelectuais, num debate que ele teve com um amigo dele, que era o romancista, também romancista, o romancista católico Mauriac. O Mauriac dizia, mas você está se engajando no partido, você está apoiando as teses do Partido Comunista, e eu queria saber como é que fica a sua literatura, que sempre foi uma literatura de grande libertação individual, de grande individualismo, de grande independência com relação a todos os dogmas e crenças, né? E o Gide responde para o Mauriac dizendo assim, se trata de abandonar a literatura em favor de uma causa mais importante, eu abandono a literatura, porque a literatura para mim é justamente o exercício da liberdade. Se eu acho que esse exercício da liberdade pode ser prejudicial à causa do partido, eu fico com o partido e abandono a literatura. Isso ele disse em 1935. Agora é típico do Gide as oscilações mais bruscas e mais miraculosas. Então ele foi para a União Soviética, foi uma viagem daquelas viagens oficiais em que levavam o Gide para conhecer tudo que era usina de açúcar de beterraba ou qualquer coisa desse gênero, escolinhas infantis e tudo mais, e ele volta impressionado com o culto à personalidade ao Stalin, né? Quando ele chega em Paris foi justamente o dia em que velhos bolcheviques estavam sendo condenados à morte pelo Stalin, quer dizer, Kamenev, Zinoviev, que eram a chamada velha guarda bolcheviques, pessoas que se engajaram na Revolução de 17. Essas pessoas estavam sendo condenadas, eram os grandes julgamentos de Moscou, né? As pessoas eram não só condenadas, mas diziam que era certo serem condenados, que eles eram de fato traidores, que eles assumiam culpas inexistentes em nome da causa, e assim, pode me condenar, eu mereço o fuzilamento, porque eu fui um traidor da causa, né? Essa ideia de traição está sempre correndo no século XX, né? na posição dos intelectuais do século XX. Então ele voltou a escrever um livro, O Retorno da União Soviética, em que ele diz assim, eu gostaria muito de estar apoiando esse regime, mas todo o fermento revolucionário, todo o ímpeto de liberdade que existiu na Revolução só subsiste agora nas pessoas que são condenadas pelo regime. Só as pessoas que são perseguidas pelo regime são aquelas que ainda têm um pouco de vivacidade, um pouco de contestação, um pouco de vigor de vigor revolucionário. E eu não hesito em dizer que em nenhum lugar, mesmo na Alemanha de Hitler,
existe tão pouca liberdade, existe tanto terror quanto na União Soviética. Bom, ele está defendendo, afinal de contas, o Gide estava se apresentando como alguém que não vai recuar diante de dizer a verdade. Ele podia obedecer a alguma razão de Estado, algum interesse tático, e ele preferiu dizer a verdade. Sartre critica o Bandar em 47, no que é a literatura, lembrando o exemplo de um escritor negro americano, Richard Wright, que escreveu romances, e ele, segundo Sartre, a partir de um ponto de vista muito específico, quer dizer, ele é um negro do sul dos Estados Unidos e que está contando as injustiças e a vida dele numa sociedade racista e discriminatória. Então Sartre diz assim, você queria que esse escritor negro deixasse de falar como negro e como um negro numa situação muito específica dos Estados Unidos e passasse a contemplar simplesmente a verdade e a justiça do ponto de vista absoluto? É porque ele só pode escrever os livros dele a partir do ponto de vista particular dele. Ele só pode falar em nome da vivência que ele está tendo. Então, você vem me falar em traição dos clérigos, traição dos intelectuais por parte de um negro que está contando o seu ponto de vista particular. Então, na visão do Sartre, o Julien Banda diria isso, diria que esse escritor está sendo um traidor porque está falando simplesmente da sua verdade particular. Mas o Banda não diria isso. A visão do Banda é completamente diferente, porque o Banda foi um dos que se engajaram, quer dizer, o exemplo da atuação do intelectual para o Banda foi a atuação dos intelectuais, a atuação do Zola no caso do Dreyfus. Ou seja, estamos defendendo justiça e verdade, que são princípios absolutos, princípios sobre os quais não se pode transigir, mas nós estamos defendendo esses princípios numa situação específica, num caso específico, ou seja, o caso em que um capitão do exército judeu foi perseguido injustamente e foi preso injustamente em cima de provas falsas, em cima de um grande complô do Estado-Maior do Exército para perseguir esse sujeito. Então, eu estou defendendo a verdade e a justiça em cima de uma situação particular e de um caso particular. Agora, a verdade e a justiça continuam sendo princípios absolutos sobre os quais não se pode transigir. A traição do intelectual está em transigir desses princípios. Então, um escritor, é claro, um escritor negro vai falar da sua vivência, vai falar da sua verdade, vai contar a sua verdade. Já é um erro da minha parte falar isso, quer dizer, ele vai falar a verdade que ele percebeu a partir da sua experiência. Ele tem a sua experiência, mas ele está defendendo uma verdade geral e uma questão, um princípio universal de justiça. Veja que o engajamento e o compromisso, sendo sempre como a sua época, né, o intelectual deve abandonar certas prerrogativas que no passado foram vistas como inerentes ao exercício do trabalho intelectual. Uma delas é a universalidade no seu sentido abstrato, né? Ou seja, é claro que o intelectual trabalha com ideias. Nesse sentido, ele está sempre resvalando, né, o abstrato e o universal. Acontece que o engajamento e o compromisso reais, né, são sempre assumidos dentro de situações concretas, né? E as situações concretas são moralmente e politicamente configuradas, né? E é nisso que se dá a intervenção. Portanto, o engajamento não é apenas uma tomada de posição pura e simples acerca dos acontecimentos, mas deve mesmo ser uma espécie de intervenção. Ainda que essa intervenção seja teórica, se o intelectual não tiver a oportunidade de exercer algo mais próximo do poder, né? Mesmo assim, essa intervenção tem que ser diretamente ligada a uma situação muito bem definida, né? Agora, o fato de que essa situação é definida na sua singularidade não diminui em nada o valor dessa reflexão e o valor da posição do intelectual enquanto uma espécie de representante desse universal, né? Apenas o que nós, quer dizer, aquilo que o
Sartre acha conveniente acentuar, né, é que, como em cada situação particular, em cada indivíduo singular, você tem uma certa experiência de valores universais, que é própria de uma certa época, de um certo grupo, né, e mesmo dos indivíduos, né. Então você não abandona a universalidade quando examina, intervém, critica, né, situações particulares. Simplesmente você verifica, e nisso estaria a capacidade do intelectual de sintetizar, né, o universal e o particular, de maneira concreta, né, você verifica como aquela experiência vivida particularmente, né, num drama bem circunscrito, né, seja subjetivo, seja coletivo, né, apresenta características de ordem universal. Quer dizer, como é que aquele indivíduo, aquele grupo, aquela época, né, assimilam esses valores, transfiguram esses valores e os transformam numa experiência concreta, né? Portanto, o intelectual não renuncia à verdade no sentido tradicional, nem à universalidade, ele renuncia apenas ao caráter abstrato dessas categorias, né? E procura mostrar que toda a prática humana é uma síntese, né? Uma síntese em que a verdade, no seu sentido geral, aparece configurada e vivida, né? Sofrida, né? Numa experiência concreta, né? E assim ele consegue, então, decifrar a si mesmo, sua época, né? Os seus contemporâneos, né? Atingindo a verdade disso, né? Sem simplesmente aplicar, né, às situações históricas particulares uma noção de verdade que vigore, por exemplo, no céu das ideias, né, e que simplesmente seja aplicada às práticas humanas. Ora, a mídia e as tecnologias, as novas tecnologias de informação, a chamada globalização, introduziram a ideia de que o mundo é vertiginoso. Os acontecimentos são trazidos a você 24 horas por dia, do lugar onde eles estão acontecendo, como se isso te desse o mundo na tela.